Dos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para estarmos juntos meditando um pouquinho na palavra de Deus. O tema que estaremos ministrando hoje é sobre o sermão da montanha e a sua essência. Este sermão, ele foi ministrado pelo Senhor Jesus. Ele é mais um dos discursos de nosso Senhor Jesus Cristo e, por que não dizer, um dos mais extensos discursos que ficou registrado. Lucas, quando escreve o livro de Atos, Lucas diz que no primeiro livro, que é o Evangelho que leva seu nome, ele diz que fez uma narrativa a respeito de tudo aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então, o ministério de Jesus foi marcado tanto pelo ensino, como também foi um ministério marcado pelos milagres que ele fazia. Mas o ensino vai ocupar boa parte do ministério do Senhor Jesus. E entre os sermões que Jesus pregou, ele ministrou este sermão que ficou conhecido como Sermão do Monte. Ele, no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, o evangelista, ele escreve que, vendo Jesus a multidão, ele subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E no versículo 2, Mateus narra que, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Aí, os versículos que se seguem são aqueles que nós conhecemos como bem-aventuranças. Então, essa primeira parte, quando nós fazemos aqui uma análise do versículo 1 e versículo 2, nós vamos ver que essa atitude de Jesus de subir ao monte evoca aquela mesma atitude de Moisés, que subiu no monte e de lá ele recebeu a lei, e de lá ele trouxe a lei para o povo, né? Uma lei que Deus mesmo escreveu nas tábuas de pedra, e Moisés trouxe aquela lei para o povo. Isso evoca esse acontecimento. Jesus, da mesma maneira, ele sobe, e quando Jesus encerra o discurso, lá nos capítulos seguintes, no encerramento deste sermão, e em muitas outras ocasiões, a Bíblia, ela diz que as multidões admiram da forma, da maneira que Jesus ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade ao que a narrativa bíblica diz, e não como os escribas. E por que essa forma de ensinar atraiu tanto a atenção das pessoas a ponto de causar admiração nas pessoas? É justamente porque Jesus, como um mestre, e cabia aos mestres a tarefa de ensinar os seus discípulos, os seus seguidores, e geralmente os escribas, os fariseus, tinham lá os seus alunos, os seus discípulos, aqueles que os seguiam, e ao ensiná-los, eles sempre usavam uma autoridade para corroborar aquele ensino que eles traziam. Mas quando Jesus ensinava com autoridade própria. Ele, porém, dizia: ouvistes o que foi dito. Jesus citava, aí ele dizia: eu, porém, vos digo. Então, o ensino de Jesus era um ensino com autoridade. E Jesus sabia muito bem quem ele era, né? Portanto, ele podia ensinar da maneira com que ele ensinava. E este sermão é um dos discursos mais extensos que Jesus
ministrou, ele aborda uma diversidade de temáticas, fala da oração, fala do jejum, fala da esmola, e fala da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. São diversos assuntos que são abordados neste sermão, e o princípio dele, no princípio do sermão, Jesus começa narrando as bem-aventuranças. No versículo 3 ao versículo 8, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, é uma série de declarações que o Senhor Jesus faz, e nas lições da nossa escola bíblica dominical nós já aprendemos, eu creio que você também, que é amante da palavra de Deus, tem prazer em participar da escola bíblica, que o termo grego usado por Jesus nestes versículos 3 ao 8, para bem-aventurado, né? Nós temos aqui uma tradução para o português, mas na originalidade do texto, o termo usado é Macários. E esse termo significa bendito ou feliz. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus está dizendo, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no verso 4, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, Jesus está dizendo, felizes os que choram, porque eles serão consolados. O que nós temos aqui é um ensino que vai na contramão dos valores mundanos. Porque os seres humanos, o homem caído, jamais ele vai dizer que aquele que chora é feliz. Geralmente o choro é uma experiência que está presente na vida daquele que está triste, daquele que está angustiado por alguma situação, por alguma razão. E quando nós vamos fazer uma análise mais profunda do choro, que mais especificamente hoje nós estaremos falando sobre esse versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, é natural que o choro é uma experiência, na verdade é uma das primeiras experiências que o ser humano tem ao nascer, e é uma experiência que vai acompanhar a vida do ser humano por toda a vida. Durante a existência de uma pessoa na Terra, ele vai passar por situações que vão fazê-lo chorar. E há momentos que até mesmo a pessoa pode chorar de alegria, né? Porque ele se emociona tanto que não contém as lágrimas, mas na maioria das vezes o choro é uma experiência que alguém vive ela devido a uma situação de conflito, de tristeza, de angústia. Mas aqui o Senhor Jesus diz que aqueles que choram devem se considerar por felizes. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. É natural que o ensino de Jesus vá na contramão dos valores do mundo. Esses ensinos, o bispo Abner diz que são ensinos, Jesus, quando ele ensina estes valores, ele estabelece que eles são completamente contrários aos valores do mundo.
porque o mundo jamais, podemos dizer, felizes ou infelizes, o mundo jamais diria isso. Mas é o que Jesus está dizendo, é o que Jesus está falando. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. E por que Jesus está dizendo isso? Eu tenho uma lição da Escola Bíblica Dominical, num comentário sobre o Evangelho de Mateus, e nesse comentário o bispo diz que este termo bem-aventurado, ou as bem-aventuranças, são virtudes dos cidadãos do reino dos céus. Grave bem o que eu estou dizendo. São virtudes dos cidadãos do reino dos céus. E essas virtudes, se elas são daqueles que são cidadãos do reino, significa que são virtudes que estão presentes na vida daqueles que já foram salvos. Então, Jesus não está falando para os incrédulos. Jesus está dizendo que aqueles que foram salvos, que já entraram no reino, porque o reino de Deus você não vai entrar nele quando você for para o céu. A gente entra no reino aqui. Quando Jesus começou as suas pregações, Jesus iniciou sua pregação dizendo: arrependei-vos, convidando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, Jesus convidando as pessoas para entrar no reino através do arrependimento. É preciso que a pessoa se arrependa dos seus pecados e se converta para ter acesso, para acessar o reino de Deus. E não só Jesus pregou arrependimento e a vinda, a chegada do reino dos céus, mas João Batista pregou também. A mensagem de João Batista também era essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E a mensagem do arrependimento esteve presente no ministério de Jesus, de Pedro. Pedro pregou arrependimento. Jesus ordenou que os discípulos pregassem o arrependimento. Então, estas virtudes, sendo virtudes dos cidadãos do reino dos céus, significa que para praticá-las é preciso que a pessoa tenha passado pelo novo nascimento. Aquele novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, que é necessário nascer de novo. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 3 em diante. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então estas virtudes são virtudes que devem ser praticadas por aqueles que nasceram de novo, pelos cidadãos do reino dos céus, por aqueles que já entraram, que já estão no reino de Deus. E o teólogo e pastor John Stott, ele diz, em uma das suas obras, chamada Contra a Cultura Cristã, ele apresenta que estas virtudes vão na contramão daquilo que o mundo pensa. Porque jamais o mundo irá entender que feliz é aquele que chora. Mas esse choro do qual Jesus está falando aqui não é aquele choro que vai acompanhar a vida do ser humano por toda a sua
existência na terra. Não, Jesus está falando de um choro como virtude espiritual. Jesus está falando de um choro como virtude espiritual que deve ser praticada pelos cidadãos do reino dos céus. Então, se esse choro é uma virtude dos cidadãos do reino, nós precisamos entender e compreender, à luz das Sagradas Escrituras, que esse choro é o lamento pela condição que o homem se encontra, pela sua condição pecaminosa, e a necessidade de uma ação divina para tirá-lo daquela situação. Esse choro é o reconhecimento do estado miserável que o homem se encontra e a necessidade que ele tem de Deus, a dependência que ele tem de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que têm esse lamento, que têm esse choro na sua vida, eles serão consolados. Eles serão consolados. Agora é importante notarmos que a Bíblia, ela nos diz em Salmos 16, versículo 11, que na presença de Deus há plenitude de alegria. A alegria completa, porque a plenitude aqui fala de um estado completo de alegria. Ela só é encontrada na presença de Deus. É na presença dele que há a plenitude de alegria. E por que eu estou fazendo a citação desse verso? É justamente pelo fato de que a Bíblia ela vai nos apresentar que a presença de Deus é que nos traz o consolo, que nos tira da situação, daquele lamento pela condição que nós estamos e nos coloca numa condição onde nós louvamos a Deus e o agradecemos pela obra que Ele realizou, que Ele realiza nas nossas vidas. Então é a presença de Deus, é a presença divina que traz esse consolo. E é interessante que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a palavra nos apresenta na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, que Deus, o Pai, Ele é aquele que consola. Melhor dizendo, na segunda carta aos Coríntios, até quero aproveitar a oportunidade de fazer a leitura desse versículo. Olha o que diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui, Deus, o Pai, está sendo apresentado como Deus de toda consolação. A Bíblia chama o Pai, nesse texto, de Consolador. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Mas não é só o Pai que é chamado de Consolador na Bíblia. Quando nós lemos Isaías capítulo 61, ele que foi um profeta messiânico, que mais profetizou a respeito da
da vinda do Messias, a respeito do sofrimento, do ministério do Messias, Isaías diz no capítulo 61, verso 1 em diante: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Aqui é uma profecia a respeito de Jesus, do Filho, do Messias, e está dizendo no finalzinho do versículo 2 que o Filho é aquele que vai consolar todos os que choram. Então ele apresenta, aqui subentende-se aqui o Filho como um consolador. A Bíblia chama ele também de consolador. E por que não recordarmos de João capítulo 14, versículo 16, quando Jesus diz aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Justamente Jesus também está apresentando de que após a sua partida, a sua ascensão, ele enviaria o Espírito Santo, né? O Pai enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de consolador nesse texto, né? Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. E se é outro, significa que ele também é o consolador. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são identificados. Nós podemos identificar na Bíblia a Bíblia os apresentando como consolador. Aquele que consola. O Pai consola, o Filho consola e o Espírito Santo consola. Portanto, quando Jesus, neste sermão, diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, significa que quando nós reconhecemos e lamentamos a nossa situação, a nossa condição, a nossa miséria, as nossas misérias, e não confiamos na carne, Paulo, ele escreve na sua carta que se alguém pudesse confiar na carne, que diria ele, né? Que diria Paulo, hebreu de hebreu, né? Da linhagem, é fariseu, segundo a lei fariseu, ele mesmo dizia todos os requisitos, né? Segundo o zelo, perseguidor da igreja, tinha todas as qualidades para ser uma pessoa que pudesse confiar na carne, mas ele considerou tudo aquilo como refúgio, como esterco para poder ganhar a Cristo. Que grande exemplo nós temos na pessoa de Paulo. Que grande exemplo Paulo nos dá. E quantos estão fiados nas suas qualidades, na sua capacidade, na sua sabedoria, nos seus estudos, na sua condição financeira, mas tudo isso é nada. Tudo isso é como nada diante de Deus. O profeta Jeremias, ele diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Quantas pessoas estão depositando a sua confiança na sua justiça própria, né, se achando que por intermédio das suas obras ele tem condições de agradar a Deus. Mas não é isso que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Portanto, se é na presença dele, que há plenitude de alegria, se é com ele que nós desfrutamos da alegria perfeita, a misericórdia de Deus para conosco é tão grande que Jesus, ele foi, mas ele enviou o Espírito Santo, ele enviou o Consolador para estar com a igreja. E o Espírito Santo, atuando na dispensação da graça, no nosso tempo, atuando na igreja, não é como no Antigo Testamento, que o Espírito vinha, mas
retornava. Mas quando o Espírito desceu no dia de Pentecostes sobre os discípulos que estavam reunidos naquele cenáculo, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, e todos foram cheios. E a partir dali é inaugurado a era da igreja e o Espírito Santo. Já se passaram cerca de 2000 anos e o Espírito Santo continua na igreja, continua atuando na igreja, continua agindo na igreja, está presente na igreja. A igreja, nós somos o templo do Espírito de Deus, ele habita em nós. Somos morada de Deus, somos casa de Deus. Portanto, meus prezados e queridos irmãos, temos aqui um grande aprendizado. E o Espírito, o Consolador que está na igreja, ele sabe muito bem que é na presença dele, na presença de Deus, que há a plenitude de alegria, alegria perfeita. E de posse desse conhecimento, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, João escreve no versículo 17 que o Espírito e a noiva dizem: vem. Então a igreja deve entender que nós estamos no mundo com uma missão, com uma tarefa de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a tarefa suprema da igreja. Existem importantes ministérios e tarefas e serviços que a igreja tem e precisa desenvolver na terra, mas a tarefa suprema da igreja é a pregação do evangelho. É para isso que a igreja está ainda nesta terra. Ganhar pessoas para o reino de Deus, anunciar o evangelho de Cristo para que outras pessoas sejam alcançadas e salvas, pois Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. É a vontade de Deus, embora nem todos vão aceitar de bom grado a mensagem da salvação e vão rejeitar e serem condenados, mas existem sempre aqueles que, ao ouvir a mensagem, permite que a fé vem nos seus, a fé vem no coração e eles reconhecem a necessidade de um Salvador e nascem de novo e aceitam a Cristo e são transformados. Portanto, como igreja de Cristo, nós precisamos voltar. Isso aqui, olhando para Apocalipse capítulo 22, versículo 17, quando o apóstolo João escreve que o Espírito e a noiva dizem vem, nós precisamos ter o entendimento que é na presença dele que há a plenitude de alegria. Ainda que nós temos a presença do Espírito conosco neste mundo, ainda assim nós enfrentaremos situações, enquanto estivermos presentes nesse corpo, que vão nos angustiar, que vão nos entristecer, mas a alegria de termos Deus conosco, essa ninguém poderá tirar. É por isso que a história da igreja é uma história gloriosa, porque os discípulos, os mártires da igreja, eles ficavam admirados, porque eles enfrentavam a morte de frente. Eles morriam por sua fé e não negavam a sua fé, porque sabiam que o que os aguardava, o que os esperava, era algo muito melhor do que o que eles poderiam viver nessa terra. Portanto, meus queridos e meus amados irmãos, nós precisamos, como igreja de Cristo, deste último tempo, da última hora da igreja na face da terra, voltar os nossos pensamentos e os nossos olhos para a mensagem do arrebatamento. Termos o desejo de orarmos e fazermos esta oração, ou cantarmos esse cântico, dizer junto com o Espírito Santo, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Porque Jesus mesmo disse, olha, eu vou preparar-vos um lugar.
E quando eu for e preparar-vos lugar, mas eu voltarei para vós, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu voltar, e nós cremos que nós somos a igreja, a geração do arrebatamento. Nós cremos que Jesus, os sinais estão revelando que se aproxima a cada dia. Este evento tão glorioso, onde ao soar da última trombeta, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, né? E arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esta deve ser a nossa alegria. É este choro que precisa estar presente, é reconhecermos que em nós mesmos, de nós mesmos, nós não temos condições de nada, que nós precisamos da presença dEle para nos ajudar na nossa caminhada, da ajuda do Espírito Santo para nos fortalecer nesta jornada, do consolo que vem dEle, da ajuda que vem dEle, e termos a certeza e a confiança de que naquele grande dia, se aproxima o dia em que Cristo há de aparecer nas nuvens para levar para si a sua noiva e arrebatar a sua igreja. E assim nós entraremos numa nova dimensão, aonde nós vamos estar para sempre com o Senhor e desfrutar de uma alegria perfeita, porque na presença dEle há plenitude de alegria, e não vai haver mais nada que vai tirar a nossa alegria. O Senhor mesmo, Jesus mesmo diz: e a vossa alegria ninguém nos tirará. Ninguém vai tirá-la. Então vamos viver, mas com os nossos olhos na eternidade. Nós não esperamos em Cristo só nesta terra, só nesta vida. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, falando sobre a ressurreição, ele disse que se nós esperarmos em Cristo só para esta vida, para este tempo presente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas graças a Deus que nós temos como igreja de Cristo uma esperança gloriosa, uma esperança maravilhosa, e que um dia o Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ele vai nos levar, nós receberemos um corpo glorificado, corpo transformado, que será glorificado, e seremos arrebatados para estar para sempre com Ele. E na presença dEle, conforme diz o Salmo 16, versículo 11, há plenitude de alegria. Aí nada mais, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. Será um estado de perfeita alegria. Que possamos meditar nisso, né? Possamos meditar nisso e vivermos a nossa vida cristã com esta esperança gloriosa, nesta esperança maravilhosa, não perdermos de vista, não deixarmos nos embaraçar com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida, mas termos sempre em mente que nós servimos a Deus, que nós servimos a Cristo, e que muito em breve Ele voltará e nos levará para os céus, para estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.